Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. O nosso programa de hoje é uma entrevista com 3 personalidades. A primeira é Raul Veloso, um economista nacional muito conhecido pelas suas posições relacionadas à administração pública federal ou à economia pública. Com o conselheiro Edilberto Pontes, que é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e com a conselheira Soraya Vito, que é também do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É que na última quinta-feira, dia 27, ontem, portanto, aconteceu no Tribunal de Contas do Estado um encontro para debater o regime próprio de previdência social. São os institutos de previdência de vários municípios cearenses. Ao todo, são 65 prefeituras do Ceará que têm um regime próprio de previdência social. Isto é, os servidores dessas prefeituras, eles não contribuem para o INSS. Eles contribuem para o regime próprio da prefeitura. E óbvio que esses regimes estão também em dificuldade, porque toda a previdência social no Brasil experimenta momentos difíceis. Tanto o regime geral de previdência do país, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, quanto os regimes de previdência dos estados brasileiros. Todos são deficitários, uns muito mais e outros um pouco menos. Pois bem, mas nós entrevistamos o economista Raul Veloso também sobre a economia nacional. E ele é a favor do arcabouço fiscal, que está sendo votado pelo Congresso Nacional, já foi votado a primeira etapa pela Câmara, depois para o Senado. O Senado fez algumas alterações e a matéria voltou novamente para a Câmara. Teremos aprovação fácil. Mas tem também a reforma tributária. O economista Raul Veloso apresenta apresenta um ceticismo claro, evidente. Aliás, ele diz que a reforma tributária, como aí está, é um samba do crioulo doido. Em outras palavras, não se sabe o que é. Mas ele evita fazer comentários mais elásticos, porque ele diz, olha, essa matéria foi aprovada na Câmara, ainda vai ser votada no Senado, ela pode sofrer muitas alterações, e aí não dá para a gente falar, porque ela não está pronta. Mas agora, como está, repete, é um samba do crioulo doido. Vale a pena ouvirmos as 3 entrevistas. Vamos começar pela entrevista do economista Raul Veloso. Doutor Raul, num determinado momento de sua palestra, eu fiquei até um certo ponto apavorado quando o senhor disse que em 2036 a cidade de São Paulo não terá mais condições de fazer investimentos, tanto é o gasto com a Previdência. Vamos dizer, não teria se não tomasse as providências. Mas é um alerta, porque se não faz o ajuste, se não adota as medidas corretas, uma hora vai zerar. E o cálculo
era que, se as medidas não ocorressem em tempo, em 2036 o investimento seria zerado. Doutor Raul, e em relação à Previdência Nacional, o Instituto Nacional de Previdência Social, o déficit continua sendo muito grande, o alardeado pela classe política, o alardeado pelo próprio governo, ou isso há muito de ficção? Não há ficção. O déficit é elevado. Agora, de qualquer maneira, ele atende, vamos dizer, o regime de previdência geral atende à camada menos favorecida da população quando você compara com os regimes dos servidores. Então, por isso que o dos servidores preocupa mais, porque há uma questão aí de desigualdade de tratamento. Tem um componente de subsídio, claro, no regime geral, mas lá misturam-se pessoas que são de renda mais alta com a dificuldade pessoas do de servidor renda mais público baixa. propriamente dito, do servidor público federal. Isso. O servidor público é comparativamente privilegiado em relação ao regime geral. Por isso que a gente se preocupa mais com eles, e no sentido de corrigir, que tem uma certa desigualdade aí. Doutor Raul, e esses regimes próprios das prefeituras? O senhor citou o exemplo de São Paulo, e ele teve que fazer uma correção para não chegar ao fundo do poço em 2036. Mas na maioria dos municípios brasileiros, que tem o regime próprio de previdência, nem todos os municípios têm, né? Aqui no Ceará, por exemplo, segundo a explanação da conselheira Soraya, nós só temos aqui 65 regimes e temos, no entanto, 184 municípios. Esses regimes dessas prefeituras, eles estão no caminho do insucesso, no caminho do fundo do poço? Veja, não sei se estão no fundo do poço, porque eu não conheço o caso específico do Ceará. Mas, em geral, os regimes próprios de servidores são aqueles que estão enfrentando maiores dificuldades. Na verdade, não é bem o regime, é o próprio município, que é quem banca a despesa. Ele está tendo seu orçamento sob bastante disputa, sendo que, de um lado, há um grupo que talvez a gente possa chamar de privilegiado, que são os servidores que conseguem se aposentar, e do outro você tem outras despesas que são muito importantes e que, em relação às quais, o município tem de se preocupar. Aí tem, principalmente, o que mais me preocupa é o investimento em infraestrutura, que é a variável que, em geral, ela é quem paga a conta da dificuldade do orçamento. Doutor Raul, falou-se muito desse encontro aqui no Tribunal de Contas do Estado de reforma da Previdência Social. Os municípios que têm, os municípios que têm o seu próprio regime, eles têm dificuldade de fazer essa reforma pela ingerência política que há no município, e a Câmara Municipal, as câmaras municipais, não querem assumir esse ônus da reforma. O que fazer então? Elas resistem, e é natural que seja assim, por conta do desgaste. Até o federal tem dificuldade de fazer as reformas. Sempre, porque tem um desgaste, e esse desgaste ele pode significar a perda de mandato na eleição seguinte. Então existe esse temor, mas nós, os cidadãos, temos de ter consciência disso e, se possível, nos manifestarmos, sempre que for o caso, em favor de que as reformas aconteçam, porque nesse tipo de pagamento, a gente sabe que existem muitos privilégios.
E aí a sociedade, nenhuma sociedade quer manter um sistema cheio de privilégios, observando grande parte dos grupos de cidadãos passando dificuldades. Doutor Raul, o senhor defendeu em mais de uma oportunidade uma ação mais efetiva dos tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no sentido de atuar nesta área da previdência social, fazer com que os municípios tenham um bom sistema previdenciário. Como o tribunal pode fazer isso? O tribunal ele tem de aproveitar suas rotinas de fiscalização e controle e nelas, penso, inserir o acompanhamento e a avaliação da situação da Previdência e procurar induzir com os instrumentos que ele já tem esses entes a fazerem os ajustes necessários para que o orçamento possa atender a todos, ou pelo menos a grande parte daqueles itens que são muito importantes para o benefício da população. Doutor Raul, eu não poderia perder essa oportunidade, até porque os telespectadores, os ouvintes me cobrariam isso, de não perguntar ao senhor, pelo nome que o senhor tem nesse país, a respeitabilidade que o senhor tem, de falar um pouco sobre o que é esse arcabouço que está se discutindo hoje, o que é essa reforma tributária que estão discutindo hoje, já parcialmente aprovada na Câmara dos Deputados, uma reforma tributária que se fala dela há décadas. O senhor poderia, fique à vontade. Aí nós precisaríamos de um dia inteiro para discutir. Mas o senhor sabe resumir muito bem que a sua experiência no campo da televisão, do rádio, na comunicação é muito grande e o senhor sabe ser sucinto nisso. Eu vou falar principalmente do arcabouço fiscal, porque é uma tentativa de fazer com que as contas públicas possam ser mostradas aos que financiam a dívida pública, que elas estão sob pelo menos um certo controle. Então, é uma tentativa de demonstrar que o governo tem controle sobre a sua evolução, que elas não vão explodir, não vão causar um crescimento muito grande da dívida pública e, a partir daí, criar uma piora na situação econômica do país. Aí eu acho que o que a gente tem de perguntar é isso. O que estão anunciando como sendo parte do que vai ser feito ou que poderá ser aprovado, vai realmente fazer esse controle? Eu vou lhe dizer que eu tenho muita preocupação, porque ela, no fundo, apesar de não dizer de uma forma muito explícita, ela é muito mais voltada para resolver os problemas pelo lado da arrecadação do que pelo lado que eu acho que é o correto, que é o lado do gasto. E no caso do lado do gasto, como eu falei aqui, a questão que mais preocupa é a questão da Previdência. Eu constatei, que é um outro dado que eu não apresentei aqui, que se a gente comparar 1987, bastante tempo atrás, um ano antes da última mudança constitucional de peso, com 2021... Que o senhor influenciou, né? Pois é. Em 2021, se a gente comparar essa fase, olhar os dados, a gente vê que no gasto da União e o peso do item Previdência, e aí inclui Previdência Geral e INSS, com Previdência dos servidores. O peso desse item no gasto, ele saiu de um valor, se eu não me engano, era da ordem de 20% do total e passou para, aí eu sei com certeza, está aqui na minha cabeça, para 51% em 2021. Isso mostra que o peso desse item cresceu demais. O sinal de que precisa consertar está aí. Para tranquilizar os investidores em títulos públicos,
o governo precisaria mostrar que ele vai conseguir reduzir o peso desse gasto para um número mais próximo do que era em 87, como forma de garantir uma situação mais saudável nas contas do próprio governo federal. Isso não está sendo feito e o tratamento da questão previdenciária, como eu expliquei aqui, ele tinha de ser prioritário e não está sendo prioritário. No caso da reforma tributária, eu não tenho outra expressão melhor de dizer do que samba do crioulo doido, porque há anos que a gente discute reforma tributária, o que acaba acontecendo é que cada rodada nova você traz outros aspectos do mesmo problema e a discussão vai ficando cada vez mais confusa, sem se saber direito o que é que o governo está querendo priorizar na sua proposta. Eu prefiro agora, em vez de opinar sobre essa grande confusão que está aí, eu prefiro esperar o momento em que, de fato, nós vamos ter pela frente a última versão a ser votada. Porque nós dependemos do Senado, né? Isso. E até lá pode mudar muita coisa. Então, o que adianta quando a proposta ou voltarmos à estaca zero, né? A gente opinar sem ver o produto final. Eu espero que nós tenhamos, em algum momento deste ano ainda, esse produto final, e aí sim, você pode me perguntar e eu te darei minha modesta opinião. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo, mas fica aí que nós já retornamos com agora a entrevista do conselheiro Edilberto Pontes. A segunda entrevista é com o conselheiro Edilberto Pontes. Nesse encontro, em que discutiu o regime próprio de previdência social nos municípios brasileiros, o economista Raul Veloso chamou a atenção dos tribunais de contas dos estados. Ele entende que os tribunais de contas dos estados devam ser mais fortes na fiscalização dessas previdências sociais. E Edilberto Pontes também entende que sim. Vamos ouvir o que ele diz. Doutor Edilberto, por que essa discussão aqui no Tribunal de Contas do Estado sobre regime próprio de previdência social? Que o tribunal, Edson, um prazer enorme falar com você, sempre um prazer renovado estar aqui com você. Mas esse tema é um tema que é uma preocupação central dos tribunais de contas brasileiros, do TCU aos tribunais de contas dos estados. Porque tem uma repercussão financeira enorme, né? Como o Tribunal de Contas é guardião do erário, né? Seu dever fiscalizar todas as contas, esses regimes próprios podem ter um impacto muito grande sobre as contas públicas. Então o tribunal faz desde aqueles atos aparentemente menos relevantes, mas muito importantes porque vai somando cada um, são os atos de registro das aposentadorias e pensões, se a pessoa tem o direito de se aposentar, cumpriu o prazo, se está recebendo o valor correto, né? Isso é muito importante, porque são coisas que têm repercussão durante 30, 40 anos, né, para frente. E também ele faz auditorias. Agora a gente tem feito uma série de auditorias e de inspeções nesses regimes próprios para ver, olha, como é que é a governança do regime próprio. Lá tem a devida segregação de funções, há interferências políticas indevidas, porque quando isso não acontece, o risco é como se fosse um esqueleto, né? Um risco fiscal é muito grande, é muito significativo. O prefeito está fazendo as transferências que devem ser feitas, observar isso, os repassos corretos. E às vezes o prefeito, foi até muito falado hoje durante o seminário, o prefeito, o gestor público principal, tem um horizonte aí do mandato dele, né? O final do mandato dele, 4 anos, 8 anos no máximo. Enquanto que o regime você tem que ter uma visão de longuíssimo prazo, 30, 40 anos, 50 anos. A sustentabilidade dele tem que ser observada por esse período todo.
Então é fundamental, é muito importante que o Tribunal de Contas esteja atento a isso, né? Fiscalizando, inspecionando, sabe, as pessoas, os gestores, as prefeituras, os prefeitos, sabendo que tem alguém olhando, o órgão autor externo observando, está sujeito a auditoria, a uma inspeção, a sanções, até ter o julgamento da conta irregular pelo tribunal, por conta disso. Doutor Edilberto, será que tem alguma relação este encontro, a motivação desse encontro, com o que se discute sempre, de há muito tempo, nacionalmente, do déficit dos sistemas previdenciários, a partir do nacional, com o próprio sistema, o sistema geral nacional, e também o sistema dos servidores públicos federais, os sistemas de previdência dos estados, o do Ceará também tem um déficit muito elevado, no que pese as reformas últimas que foram feitas, né? Inclusive com a criação da Previdência Complementar, mas o déficit continua sendo muito elevado. Tem alguma coisa esse encontro com a informação de déficit no sistema de previdência dos municípios que temos aqui? Claro, esse é um debate nacional, como você bem enfatizou, né? O professor Raul Veloso mostrou muito bem que, enquanto que as despesas previdenciárias têm crescido muito, o déficit em particular, o investimento público brasileiro zerou. O governo federal, desde 2016, que o investimento público é negativo, o investimento público líquido. Ele não cobre nem a depreciação. Nem a depreciação do capital, do estoque de capital brasileiro está sendo coberto no governo federal. Se a gente olhar, mas nós podemos dizer que essa falta de recursos, ou de mais recursos para investimentos, é em razão de o Tesouro desviar os recursos para cobrir o déficit previdenciário? Eu acho que não é só isso, eu acho que o ponto é esse, claro que não é só isso, né? Mas o fato é que, como o investimento é um investimento público, ele é uma despesa discricionária, né? Você posso investir, eu não posso investir, eu não sou obrigado a investir, diferentemente, por exemplo, gasto em educação é obrigatório, né? O gasto, o Fundeb, agora 70% tem que ser gastos com profissionais de educação. A despesa de saúde também é obrigatória. O pagamento de servidores e de aposentados e pensionistas é obrigatório. Então, se isso cresce, essa despesa com aposentados, com pensionistas cresce, onde é que vai afetar, não é? É exatamente na... Só há uma diferença da obrigatoriedade dos gastos com educação, saúde, com o pagamento de servidores, porque o pagamento de servidores tem um máximo, né? E nos outros dois é o mínimo, 25% e 12%. É verdade. Eu digo assim, eu quero dizer isso, é que naquele mínimo você tem que gastar, né? E o servidor também. O sujeito trabalhou o mês inteiro, não tem como deixar de pagar o servidor, a pessoa que está aposentada, a pensionista, é obrigatório pagar. Se isso vai crescendo essa despesa, e tem uma despesa que não é obrigatória, que é o investimento, então ela acaba sendo sacrificada. Acho que esse é o grande ponto, né? O grande ponto da discussão. Como é que o Brasil recupera a sua capacidade de investimento? Claro que há várias teses, muita gente que aponta, por exemplo, que uma que é essencial para aumentar a capacidade de investimento brasileira, investimento público e privado, é de reduzir a taxa de juros. Né? Porque quando você reduz a taxa de juros, diminui o serviço da dívida pública, por exemplo. E se você tem um serviço da dívida pública menor, sobra mais dinheiro para investimento. Essa também é uma das teses, né? Mas não podemos negar que, e isso é estatística, são dados, são evidências, não é opinião, que o professor Raul Veloso mostrou com muita propriedade, que o gasto previdenciário tem subido no Brasil ao longo do tempo, a despeito de todas as reformas. Eu até contei isso, Edson, quando eu entrei no serviço público, nos anos 90, meados dos anos 90, o meu chefe, inclusive o professor Raul, que eu conheci lá no IPEA, ele se aposentava com 50 anos de idade. Era a regra do jogo, não estão errados, era a regra do jogo do país. Não havia uma preocupação, naquela época, com equilíbrio atuarial, financeiro atuarial, não era isso. Era como se o gasto pessoal englobasse tanto o gasto do cara que está trabalhando quanto do cara que está aposentado. É como aquela visão weberiana, né? Eu vou pagar o servidor pelo período ativo e pelo período inativo. É como se fosse uma coisa só. Era essa visão. Aí, a partir dos anos 90, final dos anos 90, que se trouxe essa concepção de equilíbrio atuarial, né? Necessidade de contribuição, necessidade de... E aí, porque o país estava envelhecendo, né? E esse despejo está crescendo cada vez mais, aí vieram tantas reformas assim. Eu listei 4 reformas, grandes reformas, fora as menores, mas 4 grandes reformas nesses anos todos. Grande reforma no governo Fernando Henrique, a emenda 20. O presidente Lula fez uma grande reforma em 2003. Depois a presidente Dilma fez outra reforma em 2007.
o presidente Bolsonaro fez uma grande reforma em 2020, né? Enorme. O doutor Leonardo, que foi secretário de Previdência, considera inclusive a maior reforma de todas. Foi essa reforma que o governo Bolsonaro fez. Então, o meu chefe se aposentava com 50 anos, eu vou me aposentar com 67 anos. Vejam aí, 15 anos a mais, 17 anos a mais do que eram os meus chefes se aposentavam. Quer dizer, mais da metade, né, aumentou mais de 50% o período. Além de tudo, a alíquota naquela época era 7%, 8%. Hoje a alíquota é 14%, o governo federal chega a 18%. Para a faixa de rendas mais altas, chegar a 18% a alíquota progressiva. Veja, houve uma grande reforma, né? Várias reformas aconteceram já. Mas mesmo assim... exatamente, porque não havia essa lógica, porque você herdou um passivo gigantesco. Mas, de gente que Edilberto, se aposentava com 50 anos e continua hoje no sistema. Mas, doutor Edilberto, a cada dia fica mais difícil esse equilíbrio, como é o nome? Atuarial. Por quê? Porque os governos, os governantes, os poderes públicos têm menos servidores e vai aumentando a massa de aposentados. Então, como solucionar esse problema do equilíbrio se não tem servidor na ativa para contribuir para o pagamento do inativo? Esse aqui é o grande... Vamos tirar o recurso do erário? Não, o que está sendo feito, né, ao longo desse tempo, como um paliativo, por isso que não resolve. Vai ficar mais tempo. Então, hoje é 67 anos, né? O cara na mesma situação. Mas em compensação, ele pode viver até 85. Ok. Ele vai ter mais 20 anos. Mas naquela época, ok, mas o fato é que naquela época você já vivia com 80 anos, não mudou tanto assim, dos anos 90 para cá, a expectativa de vida aumentou 2, 3, 4 anos no máximo, né? E se aumentou o período em 17 anos, pelo menos, né? Naquela época não tinha nem idade mínima. Então o pessoal se apresentava com 48, 49, 50 anos, era a realidade. E alíquotas também aumentaram muito, né? A alíquota hoje chega a 18%. Então, mas resolve? Não consegue resolver, exatamente por isso. Porque não entra, os novos que estão entrando, não entram para o regime próprio, já entram, a maior parte que está entrando hoje está entrando para o FUNPRESP, os fundos de previdência complementar. Então, quer dizer, um regime que só tem despesa e a receita cada vez menor, vai cada vez diminuindo mais. Aí vai criando esse paliativo, olha, demorando mais para você se aposentar, aumenta a sua alíquota, mas... O que é isso, Edson? A questão toda é que não era... Que solução nós podemos antever ou estamos antevendo? Porque se tem menos contribuintes no sistema previdenciário e tem mais pessoas recebendo desse mesmo sistema e o dinheiro do erário é curto para cobrir isso, nós estamos dizendo que os aposentados de hoje estão ameaçados amanhã? Não estou dizendo isso, estou dizendo é que... Nós, a sociedade, discutir isso. Pois é, esse é um ponto, por isso que fizeram 4 grandes reformas, né? E por isso é que se aponta que elas não foram suficientes ainda, não é? E o mundo inteiro está discutindo isso. À medida que a população está envelhecendo cada vez mais, não é? O perfil demográfico está mudando drasticamente. Daí a necessidade de reformas todas, e daí a necessidade desse debate continuar existindo no país. Não é? 4 reformas e não é suficiente ainda. Mas eu acho que a gente vai ter que conviver durante algum tempo com essa transição de que, olha, a regra do jogo não era essa, não era desequilíbrio atuarial. Então, algum desequilíbrio, algum déficit vai ter que existir, porque a lógica era outra. Por mais que você daqui a pouco você vai botar uma alíquota de 100% de contribuição, mesmo assim não resolve. Então, tudo que eu recebo eu entrego para a Previdência, mesmo não resolve. Porque você acabou de falar, porque quem está entrando para o regime de Previdência Complementar, não está entrando gente nova. Então o sujeito vai se aposentar com 90 anos e com a alíquota de 90%, mesmo assim tem déficit. Né? Doutor Edilberto, o doutor Raul Veloso enfatizou que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, precisam estar atentos a esta realidade e fazer alguma coisa para minimizar essas consequências desastrosas que a gente antevê. O que fazer? Pois é, o tribunal tem o seu papel, claro que não é ele que faz a legislação, né, da sua alçada, isso aí. Mas dentro da sua alçada, eu até mencionei já, fazer inspeção, auditorias para ver a governança dos regimes próprios. Né, se não está tendo interferência política indevida, se está tendo segregação de função, se os repasses que as prefeituras têm a obrigação de fazer para os seus segurados, para os servidores públicos estão sendo feitos. Isso é um item de fiscalização do Tribunal de Contas.
nos processos de registros, atos de registro de aposentadoria de pensão, observar se a lei foi cumprida, né, se está sendo observado tudo que a legislação, todo o endurecimento da legislação, né, o maior rigor está sendo observado. Enfim, eu acho que dentro da sua atribuição é isso que ele tem que fazer e tem procurado fazer. Doutor Edilberto, o tribunal tem muita força, exerce bem as suas competências quanto à exigência de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E ela trata do sistema previdenciário? Pois é, ele trata de forma... Essa indagação é exatamente para dizer, o tribunal tem força para fazer com que o prefeito tenha uma melhor atenção, cumpra a legislação infraconstitucional, a legislação que trata da Previdência? Porque a legislação específica de Previdência já dá atribuições aos tribunais de contas. Primeiro tem a atribuição geral, né? Aquela atribuição geral de prestar contas dos regimes próprios que prestam contas. Depois tem a atribuição geral, quando o tribunal dá o parecer prévio das contas dos prefeitos. Um dos itens a serem observados é isso, se foram feitos devidos repasses, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Então ele já tem atribuições gerais nesse sentido. E a LRF, na verdade é engraçado até isso, essa pergunta até é muito interessante, porque se a gente olha para os limites de gasto pessoal, a LRF ele inclui tanto gasto ativo quanto inativo, quanto pensionista. É aquela visão que gasto pessoal era inativo, era pensionista. Quando, na verdade, com essa visão de equilíbrio atuarial, devia ser separado, né? Uma coisa é servidor pessoal ativo. Pessoal ativo. Pessoal inativo está na outra coisa. Você está trabalhando, tem contraprestação, é o médico que está no posto de saúde, é o professor que está em sala de aula, é o auditor que está fazendo auditorias atualmente. Esse que era o gasto pessoal. O outro é gasto previdenciário. Mas a LRF tratou tudo igual. Então, quer dizer, também vai ter um problema sério. Isso aí a gente já antevê. Porque, olha, à medida que você vai... essas limitações de gasto pessoal, tem lá o limite de 54% das prefeituras, mesmo no Estado, né, que é o limite estadual todo de 50%, o que vai acontecer? 60%, o que vai acontecer? Você começa a ter muito inativo, né, muito aposentado, e depois você não consegue repor. Olha, estou no limite de gasto pessoal, porque é muito aposentado, e eu não consigo prestar o serviço público, porque não tenho condição de repor a força de trabalho, porque está dentro do limite. Então, esse é um drama que muitos prefeitos, muitos gestores públicos enfrentam. Até o Tribunal de Contas tem esse problema, né? A gente muitas vezes não consegue fazer concurso, como deveria fazer, porque a gente está dentro do limite de gasto pessoal. E boa parte do limite é inativo, né? Gente que não está mais fazendo auditoria e tal. Enfim, essas questões todas que precisam ser debatidas, mas é um debate nacional, né? Agora é o momento da nossa última pausa. Fica aí que daqui a pouco teremos uma entrevista com a conselheira Soraya Vitor. A terceira entrevista é com a conselheira Soraya Vitor. Ela é mais dura com relação a esses regimes próprios de previdência social e fala também na crise do sistema previdenciário do estado do Ceará. Vamos ouvi-la. Conselheira Soraya, a senhora falou que nós temos no Ceará 65 regimes próprios diferentes, o que significa dizer que são 64 prefeituras e o Estado. Isso. Tem 4 ou 5 em extinção. Como se explicar isso? Porque nós temos 184 municípios. Todos os demais estão no regime próprio, ou no regime geral de previdência, e aí todo mundo conhece o INSS. Então, os demais estão no regime geral de previdência com as regras estabelecidas pelo regime geral de previdência. Sim. E esses que estão em extinção, quais são e por que estão em extinção? Eles estão em extinção, na realidade, o que foi que aconteceu? Lá na década de 90, depois da emenda 20, esses vários dos entes dos municípios resolveram partir para o regime próprio porque achavam que o INSS tinha uma alíquota previdenciária muito alta e que
E naquela época não era uma preocupação a questão da Previdência, e então eles passaram a ter um regime próprio, até porque diminuía o tanto que eles iam pagar da parte patronal, como também diminuía o que o servidor ia pagar para o sistema. Então, em razão disso, eles entenderam que era melhor passar para criar um regime próprio. Acontece que não houve um planejamento adequado. Por exemplo, se colocou dentro desse regime próprio uma pessoa que ia se aposentar em 1 ano, uma pessoa que estava com menos de 5 anos antes de se aposentar, e aí gerou um problema. Por quê? Porque não havia receita suficiente para poder honrar essas aposentadorias pelo regime próprio. A compensação, você viu que era um problema, a forma era muito, vamos usar o termo burocrática para poder conseguir essa compensação, e aí começou só a aumentar esse rombo. E aí precisava ter a entrada de novos servidores, que esses novos servidores não conseguiam pagar o regime próprio. Além disso, lembrando que nós tivemos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também deu um freio nas contratações de servidores. Então, tudo esse histórico todo junto, né, fez com que atualmente esses regimes próprios estejam em situação difícil para honrar os pagamentos e precisam ter uma gestão especializada, porque não é só uma questão de contabilidade. Ela é uma questão de pensar o futuro, de pensar a estratégia, de verificar onde investir os recursos que se tem para poder honrar esse pagamento. E mais, olhar a minha massa de beneficiários. Qual é o servidor que eu tenho? Qual é a quantidade de servidor que se aposenta mais cedo ou mais tarde? Fazer esse cálculo atuarial para se chegar a um equilíbrio financeiro e atuarial. Ainda, e aí é um acréscimo que eu estou fazendo, você tem que verificar também uma situação social. Porque o regime está ruim, mas é possível colocar uma alíquota que seja tão grande que inviabilize? Não é. É preciso ser razoável também com relação a essas questões. E é preciso pensar a forma de entrada de recursos. Conselheira Soraya, a senhora, em um determinado momento da sua palestra, me fez entender que alguns municípios criaram o seu regime próprio de previdência para burlar o seu próprio orçamento. Quer dizer, em vez de ele contribuir com a parte patronal pagando ao INSS, ele deixaria de pagar o INSS e iria pagar a si próprio. E não tinha obrigação, não é? Poderia dispor o recurso como quisesse. E não é assim. Deixava de pagar a contribuição deste mês, do outro mês, de um ano. É fácil se constatar essa dificuldade em algum desses municípios? É por incrível que pareça, nós temos alguns municípios que não respeitam, não resguardam, tá certo? Essa legislação, porque veja, a legislação que rege os regimes próprios de previdência, ela é a 91717, que ela é de 1998. Desde essa época que se tem, é óbvio que ela vem aprimorando ao longo do tempo, mas desde essa época que se tinha regras para o regime próprio. E que os municípios abriam os regimes próprios e não seguiam a regra. Não tem o certificado. Ok, eu não vou ligar se tem ou não tem o certificado. Entendeu? E aí, os tribunais também não examinavam com esse olhar de gestão, tá certo? As contas desses regimes próprios. O que se olhava era só a questão da contabilidade em si. Como é que está o patrimônio, como é que está isso? A gente tem que olhar também com aqueles 11 elementos, que é o que a gente está fazendo agora. Como é que está acontecendo a gestão? Tem conselho? A pessoa que está cuidando do regime próprio tem os certificados que precisa? É de nível superior? Né? Existe um atuário para verificar qual é essa massa de beneficiários que tem lá? Conselheira, tudo isso gera um problema. O doutor Raul Veloso falou muito da responsabilidade, da competência do Tribunal de Contas em atuar especificamente nessa área. A senhora disse que o tribunal já está atuando, e realmente está.
Mas o tribunal tem a força suficiente para impor a sua autoridade no caso do sistema previdenciário, como o tribunal tem em relação a outros setores da administração, como, por exemplo, a aplicação dos recursos da educação, a aplicação dos recursos da saúde, a liberação do 10º do legislativo, que são imposições da lei de responsabilidade fiscal. O tribunal tem esse respaldo legal para ir ao município com a força que ele vai ir ao município dessa questão previdenciária, com a força que ele tem nesses outros pontos? Sim. E onde é que tem o fundamento disso? No artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, que ela diz que todos os gestores que têm recursos públicos, gerenciam, prestam contas ao tribunal. O que é o regime próprio de previdência? Ele também tem que prestar contas. Só que ele não tem que prestar contas em cima só da sua contabilidade. Ele também tem que prestar contas sobre a gestão daqueles recursos que estão lá. E de onde vem, onde é que está a legislação? Está toda no nível federal, onde lá na lei federal diz, olha, a cada 180 dias você precisa tirar um CRP. Para tirar o CRP, você tem que mostrar o seu cálculo atuarial, você tem que mostrar o certificado de regularidade previdenciária. Olha, para você ver a importância disso. E mais, se a prestação de contas, com relação a esses elementos, ela for considerada irregular, você pode multar. E mais, se a responsabilidade não for só do gestor do fundo, o tribunal tem outros instrumentos, abrir representação contra o prefeito, que, por exemplo, tinha que atualizar a legislação, ele tem um prazo para fazer isso, e não fez. Pois é. Né? Então, você tem elementos dentro da própria estrutura do tribunal. Por isso essa minha indagação da força do tribunal, do respaldo legal do tribunal para agir assim, porque desde a aplicação, desde a vigência da lei de responsabilidade fiscal, as coisas entraram mais ou menos não, quase que entraram completamente nos eixos. Isso. Quer dizer, nem um município, nem o Estado deixa de gastar aquele percentual mínimo da educação, da saúde, né? Deixa de cumprir os repasses do Legislativo, no caso do Estado, do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, sob pena de crime de responsabilidade do gestor. Isso. Né? Isso não acontece com relação ao prefeito. Não? Porque o olhar que era dado para a Previdência era o olhar contábil unicamente. Isso, nós estamos usando o elemento que já se tinha, dizer, hoje mas com outro o Tribunal olhar, de Contas pode dizer assim, eu estou fazendo uma meia-culpa e agora vou fazer. E isso começou quando? Começou exatamente quando os municípios vieram para cá. E aí nós fomos examinar. Bom, se essa prestação de contas, ela não olha a questão atuarial, é óbvio que eu não posso dizer que esse sistema RPPS está regular. Eu não posso olhar só por um ângulo. Eu tenho que olhar, já que é um órgão especializado e que tem regras próprias, o meu olhar sobre essa prestação de contas tem que ser levando em conta toda essa legislação previdenciária. Isso não era feito. Conselheira Soraya, a senhora foi a relatora das contas do governo do ano atrasado, né, que foi examinada no ano passado. Isso. As contas do governo do ano passado, a senhora foi relatora das contas do último ano de gestão do Camilo Santana. Isso. E agora o relator das contas do governo, da Isolda Sela, é o conselheiro Alexandre Figueiredo. São dois que serão até abril, ainda o governador Camilo, e a partir de abril... Exatamente. Então será o ano para efeito de prestação de contas o exercício financeiro. Termina em abril, diferentemente do exercício financeiro normal, que começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Bom, a senhora falou no seu relatório sobre também o sistema previdenciário do Estado, que é ainda bem deficitário, apesar das reformas que foram feitas, e a senhora falou que alguns municípios não fizeram
as reformas obrigatórias. Isso. E alguns que fizeram com uma certa... Faz de conta. Não é? E realmente não é fácil fazer reforma da Previdência, tanto no município, tanto na União, quanto nos estados, e muito mais no município, onde as pessoas estão mais próximas dos vereadores. O sistema previdenciário do Ceará, mesmo depois da criação da aposentadoria complementar, não é? do regime complementar. Melhorou alguma coisa de lá para cá? Veja, ele deixou de piorar. Não sei se... Mas essa que é a história de regime próprio. Ele, ao deixar de piorar, já é uma grande melhora, vantagem. certo. Mas, veja, assim mesmo, com todas essas reformas, criou todas as instituições, fez a segregação de massa, ou seja, separou uma quantidade de servidores que terão regime capitalizado e outras que o próprio Estado terá que honrar. Mesmo assim, nós ainda vamos ter anos difíceis aí no futuro. Esse ano, no ano passado, que foi o das contas, o governo do Estado teve que pagar, além da parte patronal, 1 bilhão. De déficit do sistema. Exatamente. Eu acho que 1,2 bilhão. E este ano, né? Parece que está faixa de 1 bilhão também. Esse ano deve estar aí aproximado a isso. E nós vamos ter no futuro ainda alguns anos onde teremos dificuldade, porque não haverá crescimento da mesma velocidade que nós temos o crescimento com relação a essas aposentadorias. Isso já é fato. O monitor fiscal, inclusive, apontou ali no caso do Estado. Conselheira Soraya, a senhora é muito observadora e eu sempre fico atento aos seus votos, aos votos da senhora, e eu me deparei agora, esta semana, com um relatório publicado pela Secretaria de Planejamento do Estado, com relação aos gastos do Estado até o terceiro bimestre. Essa publicação da Secretaria de Planejamento é diferente da publicação da Secretaria da Fazenda, que é cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta do planejamento não é. Não é? Mas eu me deparei, pensando nos votos da senhora, sobretudo no relatório que a senhora fez em relação às contas do último ano do governo Camilo, que sugeriu, inclusive, a desaprovação dessas contas, mas os demais conselheiros entenderam que devia ser feita uma admoestação e sugeria a aprovação pela Assembleia com ressalvas. Eu, olhando esses números, eu vi que, por exemplo, o Estado do Ceará, nos 6 primeiros meses deste ano, não investiu um centavo sequer na Secretaria da Juventude, na Secretaria da Diversidade, que foram 2 secretarias criadas agora em fevereiro, do governo do governador Elmano de Freitas, e não gastou um centavo das políticas relacionadas a idosos. Está lá 0, a gente vê. Aplicações no bimestre, 0. Aplicações até o bimestre, 0. O tribunal fica examinando parcialmente essas publicações do Estado? Sim, o tribunal examina e, evidentemente, o instrumento, por exemplo, de execução orçamentária é realmente conta de governo, né? Ou do governador, das prefeituras. É lá onde se verifica. Se foi criado aquela unidade para cuidar daquela política pública e existe o órgão para fazer a política pública acontecer, e a política pública precisa de recursos, porque senão o que é que você está executando? É através do orçamento que você verifica a efetividade ou não daquela política pública. E você vê 0. Então, é de fato algo a se, vamos dizer, registrar nas contas do governador. Porque se era prioridade para criar uma unidade, deve ser prioridade também a política pública que ela vai desenvolver para atender a população. Né? Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Até a próxima sexta-feira com uma nova entrevista.